Você já ouviu falar do temperamento colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico? Você sabia que tudo isso tem a ver com o sucesso do teu negócio? Fiquem aqui um pouquinho que eu quero te explicar com mais detalhes após a vinheta. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Welber, sou o CEO da NFCs, do sistema AgiLeader, e hoje eu quero te orientar com relação ao teu processo seletivo. Já estamos no mês de novembro e agora em dezembro, o comércio tende a ter um fluxo maior de pessoas, pessoas de outras cidades vêm para o interior e nesse momento o teu negócio tem um fluxo maior ali você que tem loja de roupa, comércio mesmo também, tem uma movimentação maior. E nesse momento você vai precisar contratar, você vai precisar de uma pessoa para te auxiliar no teu negócio. E aí é muito importante que você já planeje isso com uma certa antecedência, que você já se organize melhor com relação ao processo seletivo de contratação. No momento da contratação, é muito importante no processo seletivo, quando você estiver de frente com o seu candidato, aquela vaga de emprego, que você consiga entender e saber qual é o temperamento dele. Se ele é um colérico, se ele é um sanguíneo, se ele é um fleumático ou se ele é melancólico. Porque dependendo da função que ele vai exercer, isso conta e conta bastante. Primeiro, antes de você iniciar qualquer processo seletivo, que você divulgar a vaga de emprego, é muito importante que você faça um documento, nem que seja num caderno mesmo, de caneta, você descreva qual é a função, qual é a vaga que você vai abrir, a carga horária, o que você espera que a pessoa faça, quais são as atividades que a pessoa vai exercer, quais são as metas, se tem metas, se não tem, o valor que você vai pagar, o salário. É muito importante que você detalhe isso. Eu fiz um processo seletivo há mais ou menos 60 dias atrás e eu fiz um documento de 4 páginas. Entreguei para a candidata que eu escolhi para ela ler esse documento e entender quais eram as competências, o que eu esperava, as metas e tudo bem discriminado. Então, antes de você iniciar qualquer processo seletivo, é muito importante você fazer isso. Depois que você já tiver com esse documento em mãos, você pode anunciar a vaga ali para as pessoas virem procurar a sua empresa e no momento da entrevista você já conseguir identificar qual é o perfil temperamental daquela pessoa. Por exemplo, se você precisa de um atendente, um balconista, alguém que vai ficar na linha de frente, é importante que não seja um melancólico, ou talvez um colérico, não dá muito certo. O ideal é que seja um sanguíneo, ou talvez um fleumático nesse caso. Por quê? As pessoas que são sanguíneas, elas são mais alegres, elas são mais espontâneas, elas gostam de conversar, conversam muito. Sabe aquela pessoa que conversa demais? Ela com certeza é um sanguíneo. Mas é claro que não existe uma pessoa que é 100% sanguíneo, 100% colérico, não existe. Existem pessoas que têm essas variações, mas que têm uma tendência maior para aquele tipo de temperamento. Então, no momento que você estiver fazendo o processo seletivo, você pode, claro, se você não conhecer muito bem esses termos da psicologia, mas pelo menos você descreva. Eu quero que a pessoa seja uma pessoa que goste de conversar, que atenda bem o meu cliente. Você descrever naquele documento que eu te falei quais são o perfil comportamental que você espera que aquela pessoa tenha. E no momento da entrevista, da conversa ali com o candidato, você já vai percebendo se ela tem aquele perfil ou não. Da mesma forma, se você precisa de alguém um pouco mais técnico, alguém que precisa fazer cálculos, que precisa de números, que vai cuidar, digamos, do financeiro do seu negócio, é importante que você não coloque um sanguíneo, mas que você coloque um fleumático, porque as pessoas fleumáticas são mais calmas, elas pensam um pouco mais. Fleumático, melancólico, essa variação desses dois temperamentos. Uma pessoa que tem um pé no chão, uma pessoa que consegue ter um controle emocional um pouquinho melhor. Então, esse tipo de perfil é ideal para esse temperamento. Agora, se você precisa de um vendedor, alguém que vai sair vendendo, alguém que precisa bater meta, alguém que precisa fazer acontecer, tem que ser um colérico. Colérico sanguíneo, colérico melancólico. Ali é o perfil ideal. Se você conseguir encontrar um candidato com esse perfil temperamental, que é colérico, pode contratar, que ele vai dar muito certo. Agora tem um detalhe, todo colérico é empreendedor, não adianta. Se você colocar um colérico hoje, no máximo com um ano você tem que chamar ele para ser um sócio, porque é bem provável que ele vai ser o teu concorrente. Então você tem que ter esse detalhe, você tem que saber entender muito bem o comportamento e o temperamento do candidato.
Mas não é somente o temperamento. Existem muitos outros fatores que fazem o caráter do ser humano, né? Além do comportamento, você tem que ver o histórico familiar, saber se a pessoa tem família, se não tem, o histórico de vida, né? Se a pessoa teve outros empregos, como foi nos outros locais de trabalho que ela já trabalhou. Tudo isso é fundamental para um bom processo seletivo. Você pedir essas referências, eu faço muito isso. Quando chega o candidato, eu pergunto, rapaz, qual foi o teu último emprego? Onde você trabalhou? Ah, eu trabalhei em fulano de tal. Eu posso ligar para essa pessoa e pedir informações a seu respeito? Você já pode fazer isso na lata. Se o cara bambear, é sinal que ele saiu de lá e não foi por um bom motivo. Mas se o cara disser, não, pode ligar, o meu último patrão foi um cara bacana, e você pergunta, fulano, mas por que foi que você saiu? Né? Então você tenta ouvir a história, né? De repente foi por outros motivos, foi um motivo que saiu do emprego porque morava em outra cidade, a pessoa vai contar a história dela e você vai analisar de acordo com o que ela está contando, se faz sentido ou não. Tudo isso é importante para você selecionar muito bem o candidato para o seu negócio. Então, pessoal, se você tiver mais dúvidas, você pode me ligar, estou aqui à disposição para te orientar nessa questão. E o mês de dezembro está chegando, né? É muito importante você já ter uma equipe aí treinada, uma equipe capacitada para atender muito bem o teu cliente, porque os teus clientes merecem e você também merece muito sucesso. Valeu, pessoal, tenha um bom dia a todos, até mais.